Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer. Estamos começando mais uma edição do nosso programa aqui na 95,7 FM. Você pode ouvir o programa através do site www.radiovibemundialfm.com.br. Para quem está começando a ouvir o programa Instituto Marcos Fernandes, meu nome é Marcos Fernandes, sou veterinário, homeopata, psicanalista, trabalho com constelação familiar veterinária e nova medicina germânica. Estou aqui na Rádio Vibe Mundial há cerca de 20 anos, fazendo o programa abordando esses temas aos quais eu acabei de comentar com vocês. Pois bem, hoje dia 8/11/2021, segunda-feira, 15 horas, sempre às segundas-feiras, às 15 horas você tem um encontro ao vivo aqui na 95,7 FM através do programa Marcos Fernandes. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o significado das enfermidades segundo a medicina germânica. Bastante interessante a forma como o Dr. Hammer, grande médico oncologista alemão, que faleceu em 2017, abordou os princípios da medicina germânica no século passado, por volta de 1981, 1985, após o falecimento do seu filho, Dirk Hammer, ele criou as bases, os fundamentos dessa nova medicina, né, que não é uma técnica, é uma nova medicina, através das 5 leis biológicas. Então, todos esses pilares, assim como na homeopatia tem os 4 pilares da homeopatia, assim como na visão sistêmica, nas constelações familiares, nós temos as 3 leis do amor, na medicina germânica nós temos as 5 leis biológicas. Então as doenças, elas seguem o princípio dessas leis. Obviamente, num programa de 24 minutos não dá para que eu fale das 5 leis, porque são complexas. Para a gente entender de uma forma muito simples assim, não ficaria interessante. Mas o que dá para a gente explicar é como a medicina germânica vê as enfermidades, vê as doenças. A gente chama doenças, mas o Dr. Hammer chamava de enfermidade, né? O que acontece é que quando nós adoecemos no físico, essa doença não começou no físico. As enfermidades, elas não começam aonde o órgão mostra o sintoma, mas as enfermidades, elas se iniciam no psiquismo, passam para o cérebro e do cérebro passam para o órgão. O cérebro é uma espécie de meio do caminho, é uma espécie de ponte entre o que nos acontece através do nosso psiquismo e o sintoma depois que nós apresentamos, né? Então, por exemplo, a gente pode receber uma notícia, né? Hammer chamava isso de síndrome de Dirk Hammer, né? Uma notícia seria uma situação de hiperestresse, seria um trauma, seria uma situação que nos tiraria o chão. Então, normalmente, essa situação ela é vivida em solidão, ela é dramática, ela é inesperada. E pelo fato de ter essas características, isso se torna um conflito, que cada um vai receber de uma forma. Então, por exemplo, a gente pode dizer, olha, recebe um telefonema, olha, aconteceu um acidente com tal pessoa que você gosta muito, por exemplo. Isso é um conflito. Ou isso pode se desenvolver num conflito. Ou você vai no médico através de um sintoma e o médico te dá uma notícia de uma doença grave. Isso também pode virar um conflito. Então, o conflito sempre começa com uma notícia, com uma experiência vivida em solidão, traumática, dramática, em que a gente acaba impactando um órgão específico de acordo com que essa notícia, esse conflito, atinge determinada parte do cérebro. O que Dr. Hammer fez foi mapear o cérebro e verificar que alguns conflitos atingem determinadas partes do cérebro e depois essas partes do cérebro, elas estão ligadas a determinados órgãos que vêm de determinados tecidos embrionários. E esses tecidos embrionários, eles são formados por volta de 3 semanas, quando ocorre a fecundação, ou seja, o óvulo da nossa mãe, o espermatozoide do nosso pai se uniu, ocorreu a fertilização, ocorreu a fecundação, a partir daí
15, 17, 20 dias começam a formar folhetos embrionários. São 3 folhetos que formam ectoderma, mesoderma e endoderma. O importante não é guardar esses nomes, obviamente, mas é saber que os órgãos, todos os órgãos do nosso corpo, eles vêm de 3 origens, né, de 3 bases celulares. De uma, que eu falei, endoderma, ou do mesoderma, ou do ectoderma. E a partir daí, e esses órgãos que vêm de uma base, eles têm características próprias. Por exemplo, o primeiro tecido é o endoderma. O endoderma forma o sistema digestivo e o sistema respiratório. Então, existe uma características dos conflitos que nós vivemos que atingem uma região determinada no cérebro e depois vai somatizar nesses locais do corpo regidos por esses órgãos. Então, por exemplo, todas as vezes que nós adoecemos do sistema digestivo, normalmente, tá, pessoal? Estou falando de uma forma simples, há muitas particularidades, mas não dá para a gente individualizar aqui essas particularidades. Mas, normalmente, as doenças do estômago, do intestino, do fígado, do pâncreas, essas doenças estão ligadas a um tipo de conflito chamado conflito de bocado. Bocado nós não estamos falando do trato digestivo. O que é bocado? Pega um bocado de comida. É isso. Bocado é no sentido literal, né? Como também é no sentido figurado. O bocado pode ser uma situação, uma pessoa, um sentimento. Então, uma pessoa que adoece do trato digestório, muitas vezes ela está vivendo um conflito de bocado, ou seja, o que ela engoliu e ela quer colocar para fora? O que ela engoliu e lhe está fazendo mal? O que ela engoliu e ela não consegue eliminar pelo intestino? Então, esses são os conflitos do trato digestório normalmente, conflito de bocado. E eu falei do trato respiratório também. O pulmão, ele adoece muito desse conflito de bocado. No caso aí, o bocado é o ar. Então, o ar a situação que eu inalei, né, que é análoga a engolir, ou a situação que eu quero exalar, né, o que eu não quero colocar dentro do meu corpo através do ar, né? Então, todos esses conflitos vão adoecer basicamente esses 2 sistemas, sistema digestivo e sistema respiratório. Vamos mais além. Depois do endoderma, vem um outro tecido chamado mesoderma, que se divide em mesoderma antigo e mesoderma novo. O mesoderma antigo, ele rege as mamas, a glândula mamária, né? O tecido que produz o leite. Além disso, ele rege também a derme. A derme é uma camada inferior da epiderme. Então, nós temos a pele é dividida em epiderme, derme e hipoderme. Então, essa camada grossa, importante, de proteção da pele, chamado derme, que é a parte vascularizada, é a parte nervosa, é a parte das glândulas, né? É ali que nascem os pelos, é o cabelo. Ali, toda vez que a gente adoece dessa região da pele, né, que é uma região mais importante, embaixo dessa camada externa que nós vemos, a gente está sofrendo um conflito de ataque. A sensação é que a gente está sendo atacado. Esse ataque pode ser um ataque de palavras, uma injúria, uma difamação, pode ser um ataque físico mesmo, né? Por exemplo, o sol. O sol, a radiação ultravioleta, por exemplo, ela provoca na derme um ataque. E essa derme adoece em função disso. Se você ficar o dia todo na praia, sem protetor solar, sem cuidado, você vai sofrer um ataque dos raios ultravioletas. Se você for injuriado, se as pessoas te agredirem com palavras, se houver algum tipo de agressão, você vai adoecer dessa região da pele. Esse é um conflito de ataque. No caso da glândula mamária, é muito interessante, um pouco mais complexa, porque envolve a lateralidade, né? Normalmente, a mama esquerda, para quem é destro, né, cerebralmente tem uma função e a mama direita tem outra. Então, a gente não vai entrar nesse detalhe, porque para saber o motivo pelo qual uma pessoa fez um nódulo
na mama e também depende do nódulo, pode ter duas possibilidades, o nódulo da glândula e o nódulo do ducto, que sai o leite para o meio exterior. Há essas duas divisões, segundo o Dr. Hammer. E também tem a questão da lateralidade, né? Algumas mulheres, elas são canhotas, outras mulheres, elas são destras. Para cada situação dessa, a mama esquerda e a direita significam uma situação. E seguindo mais adiante, nós vamos para um outro tecido chamado mesoderma novo. Esse mesoderma novo, ele rege as articulações, a parte muscular, a parte óssea, a parte estrutural do corpo. Então, tudo que for osso, nervo, ligamento, articulação, músculo, está dentro desse tecido. E nesse caso, o grande conflito que existe é um conflito chamado desvalorização, autodesvalorização. Quando eu me autodesvalorizo, eu adoeço dessa região do aparelho locomotor, né, do aparelho estrutural. Não só, mas a gente pode também adoecer do sistema linfático, né, os gânglios linfáticos, e também de outros órgãos, como, por exemplo, ovários e testículos. Então, essas glândulas sexuais, elas adoecem muito quando sofrem um tipo de conflito chamado conflito de perda, onde a gente perde alguém que a gente ama, né? Pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser um pai, pode ser uma mãe. Então, o conflito de perda. Interessante que o próprio Dr. Hammer, ele começou a desenvolver a teoria da medicina germânica através de uma perda que ele teve, que é a perda do filho, que fez com que ele desenvolvesse um tumor de testículo e a esposa um tumor de ovário. Então, está nesse tecido essas glândulas, né? E o próximo e último tecido é o ectoderma. O ectoderma é a última camada, né, a ser formada do ponto de vista evolutivo nosso, que é a pele. A pele, o que nós vimos na pele. Na epiderme é isso que eu vejo, né? Eu vejo as pessoas através da epiderme, eu vejo a pessoa através dessa camada mais externa da pele. Então aqui também tem muitas doenças, né? Então a gente pode citar a psoríase, a gente pode citar o vitiligo, a gente pode citar as dermatites alérgicas, que nós, né, para quem não sabe, eu sou veterinário, e quantos anos em consultório atendendo esse tipo de patologia. Me lembro do meu mestrado aqui na Faculdade de Saúde Pública da USP, onde eu fiquei durante 1 ano no departamento de imunologia, vendo essa doença exclusivamente em pessoas e o quanto ela comprometia a qualidade de vida dessas pessoas. E hoje, através da medicina germânica, eu vejo que a grande questão dessas pessoas e dos animais está ligado ao contato, à separação, a conflitos territoriais. Então, conflitos territoriais são chamados conflitos sociais, conflitos de ataque, desculpa, ataque é derme, conflito social, conflito territorial, conflito de contato, estão relacionadas às doenças da epiderme, que é essa camada mais externa da pele. Muito bem. Tudo isso você aprende no curso de germânica, que inclusive nós estamos agora no meio do curso. No meio não, minto. Hoje, segunda-feira, nós teremos a segunda aula do curso, né? Se alguém quiser entrar no curso, ainda dá tempo. O curso começou faz 2 semanas, mas nós só tivemos uma aula em função do feriado, né? Então dá para entrar na turma de segunda. Na turma de quinta não dá, porque os alunos já tiveram 2 aulas, vão para a 3ª aula. Então não dá. Mas o ano que vem a gente já está programando lançamentos de turmas de tanto cursos presenciais quanto cursos online. Inclusive, nós lançamos segunda-feira o primeiro curso de 2022 presencial, pós-pandemia, né? Que vai começar 21 de fevereiro, que é o curso de constelação familiar multiespécie. Quem tiver interesse em conhecer o curso de germânica, o curso de constelação familiar multiespécie, pode entrar em contato comigo, que a gente tem várias turmas para iniciar em fevereiro, tá? Esse ano já praticamente nós estamos concluindo os cursos, mas o ano que vem promete ter cursos presenciais e cursos online. Então tudo isso que eu falei a gente aprende no curso de germânica, só que não só isso.
O meu curso de germânico, o curso do Instituto Marcos Fernandes, é um curso de nova medicina germânica multiespécie. Por que isso? O que é isso? Todos esses conflitos que eu falei para vocês, eles ocorrem, segundo o Dr. Hammer, na espécie humana e em qualquer outro mamífero. Então, o cão, o gato, o porco, o cavalo, a vaca, o leão, a girafa, todos os animais mamíferos, eles sofrem desses conflitos que eu falei para vocês, que eu acabei de citar. Citei na espécie humana, mas isso pode ser feito uma projeção para os animais. O que o Dr. Hammer talvez não soubesse é que a gente pode sofrer o conflito, o ser humano sofre conflito, e quem que adoece? O ser humano? Não, só. Ele adoece também, mas adoece também o cachorro dele. Adoece também o gato dele. Por quê? Existe um outro conceito que a gente ensina no nosso curso, que é o conceito de identificação de Sigmund Freud, que tem, esse ano inclusive faz um século, onde os animais se identificam como se fossem filhos nossos. Então, por isso que animais colocados no lugar de filhos, eles acabam adquirindo questões que não são deles. Por exemplo, esses conflitos todos que eu falei. Então, se eu sofro um conflito, vamos falar um conflito territorial, ou um conflito vamos falar um conflito de autodesvalorização. Por algum motivo, eu me autodesvalorizo. Então, eu adoeço da coluna. Não só eu. O cachorro também meu, se ele está ligado a mim, se ele tem uma forte relação comigo, ele vai adoecer da coluna também. Então veja como a gente precisa entender que o que nós vivemos psiquicamente passa para o nosso cérebro e passa para o nosso órgão e passa para o nosso cachorro. Se o animal estiver linkado conosco, é exatamente isso que vai acontecer. O animal, ele vai pegar aquilo que não é dele. Não foi ele que viveu o conflito, foi você. Só que como ele está tão ligado a você, que ele passa a adquirir esse conflito. Embora Hammer, o Dr. Hammer, né, grande médico, oncologista alemão, que desenvolveu essa medicina, não falasse isso claramente em relação ao animal, ele falou isso claramente em relação às crianças. É textual quando ele diz que as mães, ele cita as mães, né? Não fala dos pais, mas ele fala, as mães podem passar os conflitos para os filhos, né? Eu não sei em que grau ele quis dizer essa situação, essa questão, numa situação de gestação, pós-gestação, em crianças, até que idade? Não se sabe, ou eu pelo menos desconheço se ele foi tão fundo nisso. Mas o que importa é que nós agora, com todo o conhecimento da medicina germânica, com todo o conhecimento de outros autores, como Rupert Sheldrake, por exemplo, grande pesquisador de Harvard que desenvolveu a teoria da morfogênese, que mostra que os animais entram no nosso campo e com isso eles poderiam adoecer também. Conceito de Freud de identificação, onde o animal copia, ele honra o seu tutor assim como os filhos honram os pais. O que acontece? Os animais podem desenvolver o nosso conflito. Por isso que eu, ao conhecer essa nova medicina, eu falei, olha, é fantástico isso, só que a gente precisa ensinar o veterinário, o terapeuta, a olhar para a família multiespécie, e não mais exclusivamente para o paciente individualmente, né? A gente entra na família e não é uma família normal, é uma família multiespécie, aquela família formada por indivíduos de espécies diferentes. Se é que o paciente humano que nós estamos atendendo tem animais. Porque se ele não tem animais, não tem problema, né? Então a gente vai olhar para a família humana dele. Mas eu ensino o aluno a ter essas duas visões, a trocar de óculos. Então, se o paciente tem uma família e essa família é uniespécie, formada apenas por uma única espécie, você vai olhar para o sistema familiar humano ao qual esse indivíduo representa e você está atendendo segundo essa nova medicina que é a germânica. Se esse paciente que você está atendendo tem um animal, então a gente pode olhar para esse
essa família multiespécie. Muitas vezes, como eu dou cursos muito para veterinários, grande parte dos meus alunos são veterinários, eles têm interesse em tratar do animal, mas eles já entenderam que o problema não está no animal exclusivamente. O problema está na família. E dessa família a gente tem que olhar com um olhar muito aprofundado, né? A formação dos médicos veterinários até então, entendo eu, que é uma formação muito rasa, é uma formação muito superficial, porque a gente aprende a olhar pro animal, mas não é a questão, a doença dele não é exclusividade dele, ele pertence a esse animal, nos dias de hoje especialmente, a um contexto familiar. Pessoal, então era isso que eu queria falar com vocês. O programa aqui passa voando. Quem tiver interesse em cursos de constelação familiar multiespécie ou medicina germânica, entre em contato comigo. Já estamos planejando os cursos para o ano que vem, tá? Medicina germânica ainda dá para entrar nessa aula. Porque terão 2 alunos que entrarão hoje. Outras dúvidas, entre em contato comigo. Eu tenho 2 livros que podem ajudar muito. Cara de um focinho do outro, Os Animais, as Constelações Familiares, uma visão sistêmica. Quero agradecer muito à Rádio Vibe Mundial pelo programa, né? E também a todos os seguidores da página oficial, Dr. Marcos Fernandes, que estamos ao vivo. Tem até uma pergunta aqui, né? Peço para você fazer, né? É a Cristiane Mello. Pode fazer essa pergunta pelo meu WhatsApp, que eu respondo, porque o nosso tempo aqui acabou. Pessoal, um grande abraço, até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, pessoal da página oficial, Dr. Marcos Fernandes.